Olá a todos, aqui é o Dr. Tomás Ferreira. Neste episódio gostaria de continuar a série de vídeos sobre gorduras. Após discutir produtos ricos em gordura como gema de ovo, manteiga, margarinas, carne vermelha, banha ou óleos vegetais, e após a introdução à dieta cetogénica, chegou agora a vez de outro tópico desconfortável que convém esclarecer o tema do colesterol. Explicarei se devemos temê-lo e evitá-lo a todo o custo ou se podemos ficar descansados. Desde já saliento que gostaria de poupar-vos a uma imersão nos meandros da bioquímica complexa, pelo que neste material tentarei simplificar e ilustrar algumas coisas, mas tirando ao mesmo tempo as devidas conclusões. Penso que se eu apresentasse o conhecimento desta forma na universidade, rapidamente me despediria dela, mas ao transmitir informações práticas é mais importante para mim que sejam compreensíveis e não que soem científicas. Acredito que o mais crucial é falar de forma simples, mantendo o sentido da mensagem. Feita esta introdução, passemos ao tema. Começaremos brevemente por definir o que é o colesterol. Trata-se de uma substância gorda, ou usando a nomenclatura correta, um álcool esteroide. Este composto ocorre naturalmente em todas as células do nosso corpo, até porque é um componente importante das membranas celulares que envolvem as células, proporcionando-lhes a estabilidade adequada. Só este facto já torna o colesterol essencial à nossa vida. No entanto, além das nossas células serem constituídas por ele, desempenha uma série de funções vitais. Quando se fala do seu efeito protetor, acrescentarei também que o colesterol participa na mielinização das fibras nervosas, ou seja, forma uma bainha à volta dos nervos, como o isolamento de um cabo. Desta forma, este componente protege os nervos de danos e, em simultâneo, facilita el fluxo de impulsos nervosos entre los neurónios, ou seja, las células nervosas. Ao abordar as propriedades do colesterol, devo referir que ele é o bloco de construção a partir do qual se formam outras moléculas muito importantes para a saúde. Refiro-me ao facto de participar, por exemplo, na produção de vitamina D3. Disse que a vitamina D é produzida no nosso corpo sob a influência do Sol, mas não é que os raios solares transportem a vitamina D já pronta do espaço diretamente para o interior do organismo. Simplificando, posso dizer que é o colesterol que, sob a ação do Sol, se transforma em vitamina D. Mas a função do colesterol no nosso sistema não fica por aqui. O corpo humano utiliza o colesterol para a produção de hormonas sexuais, como a testosterona, os estrogénios e a progesterona. Pode-se dizer, portanto, que o colesterol é essencial para o bom funcionamento do sistema endócrino. Entre os benefícios do colesterol deve também incluir-se o facto de servir de substrato para a produção de bilis e, quer saibam ou não, a bilis auxilia a digestão de gorduras e permite indiretamente a absorção de vitaminas lipossolúveis, ou seja, as vitaminas A, D, E e K. A importância do colesterol para a saúde também é evidenciada pelo facto do nosso próprio corpo o produzir. Geralmente aceita-se que cerca de 80% de todo o colesterol que circula no sangue é o colesterol que nós mesmos produzimos. Os restantes 20% correspondem ao colesterol fornecido pela dieta. Claro que diferentes fontes apresentam proporções ligeiramente distintas, mas a conclusão é a mesma: muito mais colesterol provém da produção endógena do que da dieta, e vale a pena reter esta informação. Como se vê, o colesterol é um componente que desempenha tantas funções no nosso organismo que qualquer vitamina ou mineral se orgulharia de tal efeito. Então, o que aconteceu para que a palavra colesterol fizesse com que os olhos de tantas pessoas se arregalassem de medo? Afinal, este composto está associado a algo negativo pela maioria das pessoas. A verdade é que lhe colaram o rótulo de responsável pelo desenvolvimento da aterosclerose e pela ocorrência de doenças cardiovasculares, e é este facto que suscita as maiores controvérsias. Existem inúmeros livros que descrevem que o colesterol foi apanhado a fazer parte da placa aterosclerótica, e isso é efetivamente verdade, mas na minha opinião a interpretação disso deveria ser um pouco diferente. Acredito que o colesterol simplesmente se encontrou no lugar errado à hora errada
e explicarei isso melhor daqui a pouco. Antes de o fazer, reparemos também que na composição da placa aterosclerótica temos o cálcio. Eu diria até que ele é um dos seus principais criadores. Mas isso significa que o cálcio em si é um componente prejudicial? Penso que é uma pergunta retórica. Passemos então a explicar como funciona isto do colesterol. Começarei por dizer que se convencionou a ideia de que temos o mau colesterol LDL e o bom colesterol HDL. Embora em certa medida essa nomenclatura faça sentido por princípio, ela é incorreta e gera uma confusão desnecessária, pelo que me permito retificar esta informação. Em primeiro lugar, é preciso saber que o colesterol é um só. Não há um colesterol melhor ou pior, tal como temos apenas uma glicose, existe apenas um colesterol. Surge então a questão central, o que se esconde afinal sob os nomes de mau colesterol LDL e bom colesterol HDL. Para perceber isso, é necessário explicar brevemente como ocorrem as suas transformações no nosso organismo. Para ilustrar e simplificar, podemos chamar a isto o ciclo de vida do colesterol. Assumamos que a vida do colesterol começa e acaba no fígado. É no fígado que se forma o colesterol, que depois passa para o sangue e juntamente com o sangue, tal como outros nutrientes, incluindo o açúcar, é transportado para várias células e tecidos do nosso corpo, pois é preciso saber que o colesterol só cumpre as suas funções quando chega às células. A sua mera presença no sangue não basta. E agora um ponto importante, o sangue é um ambiente aquoso e o colesterol é uma substância gorda e, como se sabe, a água e a gordura não se dão muito bem. Se alguém não acredita, basta misturar em casa água com óleo, os ingredientes não se misturarão e o mesmo acontece com o colesterol e o sangue. Contudo, para que o colesterol possa ser transportado de forma eficaz pelo sangue, a Mãe Natureza inventou umas moléculas que, tal como um autocarro, levam o colesterol a viajar e chamamos a essas moléculas de lipoproteínas. Atenção, agora temos dois tipos de lipoproteínas, ou seja, desses meios de transporte. O primeiro tipo são as lipoproteínas de baixa densidade, que são popularmente conhecidas como o mau colesterol LDL. As moléculas de LDL são um autocarro cheio de colesterol que viaja por quase todo o nosso corpo e distribui o colesterol pelas diversas células. Temos também um segundo tipo de lipoproteínas, concretamente as lipoproteínas de alta densidade chamadas de bom colesterol. E estas moléculas de HDL são por sua vez um autocarro que recolhe o excesso de colesterol dos tecidos e do sangue, transporta de volta para o fígado. E é no fígado que termina o ciclo de vida do colesterol. Aí ele sofre certas transformações e a vida recomeça, forma-se novo colesterol que volta a ser transportado para as células e depois o seu excesso regressa e assim sucessivamente. O que deve ser memorizado é que o colesterol LDL é o colesterol transportado para as células e o HDL é o colesterol que regressa à base, ou seja, ao fígado, e num estado de saúde lidamos com um certo equilíbrio no que toca ao transporte do colesterol. Aqui sublinho a palavra-chave equilíbrio. Resta a questão de saber porque é que as moléculas de LDL que transportam o colesterol para as células são chamadas de más e as moléculas de HDL que levam o colesterol para o fígado são consideradas boas. Afinal, ambas desempenham funções importantes. E aqui chegamos ao cerne da questão. As moléculas de LDL, quando circulam durante demasiado tempo e em grandes quantidades no sangue, ficam muito vulneráveis a várias alterações adversas. Refiro-me, por exemplo, aos processos prejudiciais de oxidação que causam a formação de uma versão oxidada de LDL, ou seja, as chamadas moléculas de OXLDL. E é precisamente esse colesterol oxidado que é perigoso para a saúde e facilmente capturado e incorporado em la placa aterosclerótica. É um pouco como um autocarro que, em vez de seguir a rota estabelecida, se desvia e vai para não se sabe onde. Penso que a maioria dos passageiros não ficaria encantada com essa situação. Por outro lado, chamamos as moléculas de HDL, de bom colesterol, porque este é o autocarro que recolhe rapidamente os passageiros, ou seja, o colesterol da paragem onde se aglomeram e dispara como uma flecha em direção ao fígado que é o seu destino.
É tão rápido que não sofre acidentes pelo caminho, ou seja, alterações prejudiciais nos vasos sanguíneos. Além disso, acrescento que as moléculas de HDL têm efeito antioxidante e previnem a oxidação, isto é, a destruição das lipoproteínas LDL que acabei de mencionar, e adicionalmente possuem propriedades anti-inflamatórias. Como podem ver, o colesterol que circula no sangue não é nem bom nem mau, simplesmente existe. O problema reside no facto de, como referi, ele ser sensível a certas condições e reações que ocorrem no nosso organismo. No entanto, se o seu transporte for eficiente, nada de mal lhe acontecerá. Por isso, de forma simplificada, pode dizer-se que quanto mais moléculas de LDL houver no sangue, maior o risco de o colesterol nelas contido sofrer danos e inversamente, quanto mais moléculas de HDL houver no sangue que rapidamente recolhem o colesterol para o fígado menor, o risco de que algo de mal lhe suceda. Onde quero chegar é que o colesterol sim participa na formação da placa aterosclerótica, mas não é o principal culpado. É um pouco como se deixássemos o carro com as portas abertas e alguém o roubasse. A pergunta é, quem é o culpado de não termos o carro? Creio que é mais o ladrão o responsável por essa situação e o facto de deixar o carro aberto é no máximo uma provocação para esse roubo, embora eu considere essa uma afirmação um pouco exagerada. E remetendo a esta comparação, surge a pergunta-chave: quem é o ladrão no nosso organismo? Ou seja, o que faz com que o colesterol que circula inocentemente no sangue se torne prejudicial? Os culpados deste estado de coisas são vários, sendo o principal suspeito o excesso de açúcar na nossa dieta, devido, entre outras coisas, ao facto de o açúcar que circula no sangue danificar os vasos sanguíneos, e esse local ferido atrai o colesterol que se cola à sua superfície, favorecendo o crescimento da placa de ateroma. Por um lado, isso é necessário, pois o colesterol tem uma função reparadora, ou seja, no local da lesão, neste caso da artéria, o colesterol atua como um penso. Por outro lado, porém, é prejudicial porque a placa aterosclerótica cresce. Assim, a presença de colesterol na placa no local da lesão arterial não é má, em si mesma prejudicial é a lesão na artéria que atrai o colesterol para o local danificado. Outros fatores que danificam as artérias incluem a obesidade, porque o tecido adiposo produz moléculas pró-inflamatórias e é precisamente a inflamação contínua que irrita os nossos vasos sanguíneos. O mesmo acontece, por exemplo, com o tabagismo, mais especificamente com o fumo do tabaco e os componentes nele contidos. Pode-se dizer que no contexto da formação da aterosclerose, o colesterol é mais a vítima de toda esta confusão. Se levarmos um estilo de vida pouco saudável, consumindo quantidades excessivas de açúcar, deixando-nos engordar demasiado ou fumando cigarros, então nesse ambiente patológico o colesterol transforma-se de certa forma de salvador em carrasco. Além disso, os fatores que enumerei favorecem um aumento não natural dos níveis de colesterol no sangue. Face a estas informações, deve saber-se que níveis elevados de colesterol no sangue são mais um sinal de que algo está errado do que a causa das doenças em si, sendo antes a sua consequência. Ainda assim, se por algum motivo o nosso corpo se torna um ambiente hostil para o colesterol, levando-o a formar a placa de ateroma, coloca-se a questão natural como resolver este problema. E as soluções são duas, a mais importante é eliminar a causa desta situação, ou seja, se comemos muito, açúcar reduzimos-lo e aplicamos métodos para baixar os seus níveis. Se somos obesos, tentamos emagrecer, se fumamos, reduzimos o número de cigarros e então o colesterol não representará uma ameaça. Se vivêssemos no mundo perfeito, essa seria a melhor via de ação. Lembremos-nos, portanto, que o problema não é a presença do colesterol em si, mas sim o ambiente adverso em que ele se encontra. Posso comparar isto a caminhar por bairros perigosos ao anoitecer com uma mala de 10.000 euros. A mala cara em si não é uma ameaça, mas provoca e cria oportunidades para os criminosos. Desta forma, passo para o segundo método mais imediato, que consiste em baixar os níveis de colesterol no sangue.
Sublinho, contudo, que esta é uma medida temporária que não resolve totalmente o problema, pois não elimina a causa do seu aparecimento. Por outro lado, ajuda a atenuar um pouco a situação, pois se houver quantidades menores de colesterol a circular no corpo, menos colesterol será vítima dos causadores de toda a confusão. Penso que isto é óbvio. Voltando à analogia de passear com a mala cara por bairros perigosos, se formos para lá, é melhor deixar a mala em casa para não provocar e, de certa forma, é semelhante com o colesterol se o nosso estilo de vida e dieta constituem circunstâncias desfavoráveis para a forma como o colesterol se comporta no nosso organismo. Então, uma abordagem paliativa que consista na sua redução pode revelar-se útil para a saúde. Contudo, destaco aqui que não se trata da solução ideal, uma vez que há uma luta contra os efeitos ou sintomas, e a isto junta-se o facto dos medicamentos para baixar o colesterol terem efeitos secundários. O ideal seria, por exemplo, garantir que as nossas artérias não sofram lesões e, além disso, que o colesterol presente no corpo não esteja sujeito a processos de oxidação. Antes de prosseguir, partilho mais conhecimentos semelhantes no meu Vida Dourada. Por isso, gostaria agora de vos convidar a inscreverem-se. O boletim, ou seja, a newsletter diária e gratuita, escrevo e envio de segunda a sexta às 6 da manhã, sendo uma excelente forma de começar o dia com conhecimentos interessantes sobre métodos para uma saúde melhor. Escrevo cada boletim de forma simples e breve para que seja uma leitura rápida e leve para acompanhar o café ou chá da manhã. Para se inscrever no Vida Dourada, visite www.thomasferreira.pt Vida Dourada. O campo de inscrição encontra-se debaixo da seta verde. Convido-vos de coração e agora regresso ao nosso tema. Já que esclarecemos um pouco sobre o que se passa com o próprio colesterol, falemos um pouco sobre os valores de referência do colesterol. Este é outro ponto que gera considerável controvérsia, em parte devido ao facto de vez em quando, as organizações de saúde baixarem o limite do nível de colesterol considerado seguro. Antigamente, o limite para o colesterol total era de 300 mg e hoje é de apenas 190 mg. E aqui muitas pessoas veem a influência do lobby farmacêutico, pois quanto mais baixo o limite seguro, mais rapidamente se inicia o tratamento. Por exemplo, com estatinas que têm má reputação. Deixo aqui o meu breve comentário sobre esta situação. A alteração dos valores resulta essencialmente do facto de, com a evolução da tecnologia, dispormos de métodos mais sensíveis para avaliar os níveis de colesterol. No passado, aplicando métodos menos precisos, o valor do colesterol total não era composto apenas por colesterol, mas também por algumas substâncias que o acompanhavam e inflacionavam o resultado. Hoje somos capazes de separar o colesterol puro dos compostos adicionais, pelo que, em suma, o resultado final é mais baixo porque exclui esses outros componentes. Outra explicação é que o nível de colesterol deve ser visto numa perspectiva mais ampla, como já referi. Ele em si não é prejudicial, o que ainda vou mencionar, mas se começarmos a ter problemas como, por exemplo, níveis elevados de açúcar no sangue, então o colesterol torna-se de certa forma perigoso. E devido ao facto de a nossa sociedade adoecer cada vez mais em grande parte por não adotar um estilo de vida saudável, o colesterol acaba por se ver em grandes apuros, sendo mais fácil baixar os valores de referência, porque dessa forma acende-se mais cedo a luz de alerta de que precisamos mudar algo na nossa vida, e isso não implica necessariamente apenas limitar a ingestão de colesterol em si. É um pouco como nos saltos de esqui. Se temos boas condições para saltar, por exemplo, vento favorável, é mais seguro baixar a barra de partida e encurtar a rampa para que por acaso o saltador não vá longe demais e ultrapasse a pista de salto. É uma medida preventiva. A única questão é o que fazemos com ela. A minha abordagem aos limites de colesterol é a seguinte: na maioria dos casos não considero benéfico introduzir de imediato quaisquer medicamentos se o nosso colesterol estiver nos 200 ou 300 mg.
Se por algum motivo acharmos que o nível está muito elevado, o primeiro passo deve ser encontrar a causa desse problema e tentar combater LAA. A segunda solução passa por introduzir algumas mudanças que permitam baixar a concentração de colesterol, mas refiro-me a métodos naturais. Temos afinal muitos produtos naturais que ajudam a restaurar os níveis adequados de colesterol. Da mesma forma, a atividade física favorece a obtenção dos valores pretendidos. Quaisquer medicamentos só devem ser introduzidos se ambas as soluções que apresentei falharem, e o grande problema é que muitas pessoas, incluindo médicos, confundem a ordem destas ações. Contudo, o que mais esperar quando se dedica aos pacientes apenas o tempo equivalente à areia de uma ampulheta? Quanto ao valor em si do colesterol, se deve ser de 200 ou 300 mg, a questão não é inequívoca porque, como já afirmei, se formos saudáveis e tivermos um pouco mais de colesterol, nada de mal lhe acontecerá ao circular no sangue, mas se lidarmos com problemas de saúde que favoreçam os seus danos, mesmo quantidades menores podem deitar lenha na fogueira. Considera-se que níveis elevados de colesterol estão associados à ocorrência de doenças cardiovasculares, mas este é apenas um elemento de todo o puzzle que deve ser analisado de forma abrangente. De resto, por favor, observem o diapositivo que surgiu no ecrã. Trata-se da chamada Carta de Risco Score, que serve para avaliar o grau de risco que temos de mortalidade por doenças do sistema circulatório. Além do colesterol, há aqui outros fatores que devem ser levados em conta em simultâneo, como a pressão arterial, o tabagismo, a idade e o sexo. Olhem para a parte inferior da tabela. No caso de homens que têm a pressão arterial normal 40 anos e não fumam, uma concentração de colesterol total, mesmo ao nível de 310 mg, não constitui um problema, como indica a zona verde com número 1 na parte inferior da tabela. Mas basta adicionarmos o tabagismo para que um colesterol a um nível de apenas 230 mg se revele mais perigoso, correspondendo à zona amarela com o número 2. Ou seja, como já disse, o colesterol em si não determina nada. Deve ser sempre avaliado em conjunto com outros fatores. E já agora aproveito para referir que o colesterol total, sobre o qual tantas vezes se debate, não indica nada. Quando falamos de colesterol e valores de referência, devemos estar sobretudo atentos aos níveis de lipoproteínas LDL. Como mencionei, é preferível ter menos do que mais, pois se houver excesso, provocamos uma situação em que o colesterol nelas transportado sofrerá danos que, por sua vez, contribuirão, entre outros, para a aterosclerose. Em contrapartida, é benéfico ter mais lipoproteínas HDL do que menos, porque isso demonstra que o excesso de colesterol é rapidamente transportado para o fígado, pelo qual não sofre alterações nocivas, resultando num menor risco de desenvolvimento de aterosclerose. Numa certa simplificação, assumamos que um nível alto de LDL associado a um nível baixo de HDL favorece as doenças do sistema circulatório, enquanto a situação inversa, ou seja, baixo nível de LDL e alto nível de HDL, diminui o risco dessas doenças. No entanto, para que não seja demasiado fácil, direi também que muitos doentes com infarto do miocárdio que dão entrada no hospital têm níveis de LDL normais. Segundo dados publicados pela Associação Americana do Coração, cerca de 75% dos pacientes com doença coronária têm níveis de LDL relativamente normais. Ou seja, se por um lado níveis excessivamente altos de LDL aumentam o risco de doenças cardíacas, por outro lado, isto nem sempre reflete a realidade, mas a ciência encontrou uma explicação para isso também. Em suma, temos dois tipos de LDL. O primeiro são as pequenas e densas partículas de LDL que se podem deslocar facilmente através das sucessivas camadas dos vasos sanguíneos e ali depositar-se participando na formação da placa aterosclerótica. Mas temos também grandes partículas de LDL que já não atravessam com tanta facilidade, sendo por conseguinte menos aterogénicas. Infelizmente, nos testes laboratoriais não se distinguem os vários tipos de LDL, apresentando-se apenas a sua soma.
Daí que nem sempre um nível bastante elevado de LDL total tenha de ser assim tão perigoso e, pelo contrário, um nível relativamente baixo não tem de ser obrigatoriamente tão seguro. Contudo, durante a investigação, os especialistas repararam que o nível daquelas pequenas e perigosas partículas de LDL está correlacionado com o nível de triglicéridos. Assim, se tivermos uma concentração elevada de triglicéridos no sangue, é muito provável que uma grande parte do LDL total seja constituída por essas pequenas frações de LDL e, inversamente, se tivermos um baixo nível de triglicéridos, provável que grande parte do LDL total corresponda a grandes moléculas de LDL que não são assim tão más. Isto só serve para demonstrar o que já referi diversas vezes: o nível de colesterol tem de ser encarado de forma mais vasta, verificando não só a quantidade de colesterol total que temos, que é o menos útil de todos, mas sobretudo quais são os níveis de LDL, de HDL e de triglicéridos. Quanto aos valores de referência atuais, eles apresentam-se da seguinte forma: colesterol total abaixo de 190 mg triglicéridos, abaixo de 150 mg colesterol LDL, abaixo de 115 mg colesterol HDL, acima de 40 mg no caso dos homens e acima de 50 mg no caso das mulheres. Uma breve adenda: níveis elevados de colesterol no sangue não são totalmente bem-vindos na medida em que não nos trazem benefícios e apenas propiciam situações perigosas. Embora sublinhe novamente que na maioria dos casos não constituem a causa direta das mesmas. No entanto, já deparei inúmeras vezes com mensagem de várias pessoas que consideram que deveríamos ter o máximo possível de colesterol no sangue porque o colesterol é puramente bom e necessário à nossa saúde. Pessoalmente concordo que ele é imprescindível, facto que já destaquei no início do vídeo, mas não nos serve de nada ter colesterol no sangue. Só quando ele se introduz nas células é que desempenha as suas funções. Exatamente da mesma forma que com a glicose as células utilizam-na porque extraem dela a sua energia, mas apenas quando a glicose penetra nelas. Se houver glicose a mais e as células não a captarem, ela permanece no sangue e danifica os vasos sanguíneos, e é um pouco semelhante no caso do colesterol. Acreditem-me também que são muito raras as situações em que as nossas células necessitem de grandes quantidades de colesterol e servem-se apenas do que precisam. Ou seja, se houver muito colesterol retido no sangue, isso significa que não é necessário em tamanhas quantidades, e se não é preciso mais, vale recambiá-lo para o fígado para que não sofra estragos, papel que é desempenhado pela já referida fração HDL. O problemático não é o colesterol em si, o mais importante é preservar o equilíbrio no que diz respeito ao seu transporte pelo nosso organismo à custa das moléculas de LDL e HDL, e nisso se resume toda a filosofia sobre o colesterol. Resta agora a pergunta que atormenta muita gente a saber ingerir: colesterol tem um impacto negativo na nossa saúde? A resposta é: depende. Em 2015, os investigadores publicaram um trabalho no qual demonstraram que o consumo de colesterol não estava associado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Refiro-me à doença coronária ou a AVC isquémico e hemorrágico. Paralelamente nesta publicação, os autores escreveram que o recurso a produtos com colesterol causou um aumento do nível de colesterol total, do colesterol LDL e também do colesterol HDL. Curiosamente, o colesterol alimentar não teve impacto na concentração de triglicéridos. Conclusões similares retiram-se igualmente de um trabalho um pouco mais recente de 2018. Perante estas informações, pode afirmar-se que a ingestão de colesterol tem um impacto predominantemente neutro na saúde, pelo menos desde que não nos batamos com outras maleitas e cuidemos genericamente da atividade física e daquilo que aterra nos nossos pratos. A propósito e a título de curiosidade, acrescento que cada um de nós revela uma sensibilidade ligeiramente diferente ao colesterol ingerido. No geral, há cerca de 25% da população que é sensível à quantidade de colesterol fornecido, pelo que, em algumas pessoas, o colesterol consumido provocará um aumento dos seus níveis no sangue e noutras não.
Obviamente que também encontraremos estudos demonstrando que, por exemplo, o elevado nível de colesterol ou o seu elevado consumo estão associados a um maior risco de desenvolver certos cancros, demência ou até mesmo diabetes tipo I. Não devemos renegar estes dados, mas lembremos que a maior relevância recai no equilíbrio no transporte do colesterol do fígado para as células e das células para o fígado. Se este mecanismo não for perturbado e nos certificarmos, em geral, de fornecer vários componentes alimentares que ajudem a regular o nível de colesterol e a manter o equilíbrio, não haverá grandes motivos para alarme caso tenhamos na dieta fartas quantidades de colesterol e, como já afirmei, a prova desse equilíbrio está no facto de não termos demasiadas moléculas de LDL e ao mesmo tempo não termos moléculas de HDL a menos. Convém, no entanto, analisar o problema em apreço igualmente de outro ângulo, se o nosso organismo produz quantidades suficientes de colesterol e, simultaneamente, não impera aqui a regra do quanto mais melhor, então não vislumbro a necessidade do esforço de procurar produtos contendo muito colesterol apenas para, por teimosia, contrariar toda a gente, ou seja, forçar a ingestão de tudo o que tem colesterol só porque essa é agora a moda contra as correntes principais. Como já repete múltiplas vezes, a chave é o equilíbrio. É preciso, no entanto, ter a consciência de que existe uma gama de fatores, alguns dos quais já elenquei no presente vídeo, que podem desencadear uma elevação antinatural dos níveis de colesterol e triglicéridos no sangue e, adicionalmente, favorecer os danos nestas moléculas. Se o facto de fumar cigarros ou beber álcool aumenta, por exemplo, o nível de colesterol total ou de LDL e de passagem reduz a concentração de HDL, presumo que não poderemos falar de uma ação positiva. E em sentido oposto, digamos, o alho, que é tratado como um dos produtos mais saudáveis, e os estudos mostram que contribui para a diminuição dos níveis de colesterol total e LDL. Então, nesse caso, na opinião de pessoas que acham que quanto mais colesterol, melhor teríamos de concluir que o alho atua de forma desfavorável, obviamente que não é assim. Considerando todas estas informações, defendo que o colesterol é um componente vantajoso para a saúde, mas em situações adversas pode virar-se contra nós. Aliás, certos fatores fazem com que os seus níveis suplantem as nossas necessidades e isso cria certos riscos para a saúde. Por outro lado, se gozarmos de plena saúde, nada nos afligir, a pressão estiver normalizada, as hormonas da tiroide em ordem, o açúcar estabilizado, formos fisicamente ativos, não abusarmos do álcool, não fumarmos e adotarmos uma dieta variada, consumir produtos ricos em colesterol e atingir um nível de colesterol total de até 300 mg, ao passo que cumprimos as normas para o LDL e HDL, não nos deve preocupar. A quem não teve ainda a oportunidade de se inteirar do meu vídeo sobre os produtos ricos em gordura e o seu impacto na saúde, incluindo igualmente os ácidos gordos saturados e as gorduras trans, encorajo-o a pôr a dar esse episódio, pois o material de hoje é a sua continuação. Para o fazer basta clicar agora na miniatura que apareceu no ecrã e por hoje da minha parte é tudo. Agradeço a tua atenção e até ao próximo episódio